Record News Rural. Oferecimento. Bradesco, de ponta a ponta é com o Bradesco que o agro conta. Micro Essentials da Mosaic, NPS em grânulo único. Oi, bom dia para você. O Brasil se tornou o maior exportador de algodão do mundo em 2024. E a cultura por aqui é referência em sustentabilidade e qualidade. E para mostrar como ela é produzida, os repórteres Ingrid Alves e Olímpio Pereira foram até Cristalina, em Goiás, em uma das maiores fazendas de algodão do país. A primeira parte dessa reportagem você acompanha agora. Olhando de longe, parece até que as nuvens desceram e estão ao alcance das mãos. Nuvens branquinhas e macias. Assim é uma plantação de algodão. Essa aqui, localizada na região de Cristalina, em Goiás, é predominante de sequeiro e depende apenas da água da chuva para se desenvolver. O El Niño deste ano, que prejudicou muitas culturas, foi favorável ao desenvolvimento do algodão no cerrado. Para ele chegar no ponto certo, todo o processo precisa ser bem feito. A janela para o plantio do algodão é curta. Os trabalhos começam mais ou menos no dia 20 de novembro e tem que terminar até a primeira semana de dezembro. Depois, para atingir esse tamanho, a lavoura leva de 6 a 7 meses. Agora já está pronta para a colheita. A cultura só vai voltar para essa área de novo em novembro do ano que vem. Da colheita do algodão até o plantio dele novamente, passarão por essa área outras duas culturas, soja e trigo ou milho ou ainda uma planta de cobertura. Nós trabalhamos no sistema de rotação de cultura. Isso traz muitas vantagens, né? Porque a partir do momento que eu estou expondo várias espécies diferentes ao mesmo ambiente, né? Eu tenho interações que podem ser muito mais positivas e benéficas. Essa fazenda ainda possui uma biofábrica, uma instalação industrial capaz de gerar insumos biológicos, o que colabora com a promoção de práticas agrícolas sustentáveis. Hoje nós trabalhamos com bactérias, com fungos e vírus também, né, que fazem o controle dessas pragas que a gente tem no ambiente, como lagartas, sugadores, né. Nós temos aqui na fazenda, né, uma biofábrica que a gente faz a multiplicação, né, que a gente diz aí on-farm, que, né, otimiza aí nossa aplicação, nossos custos de produção também. Uma área destinada para a pesquisa valida o que já está no mercado. Nesse espaço, são feitos ensaios e testes. Tudo que as empresas estão lançando no mercado, nós estamos trazendo para nossas áreas de pesquisa, para nós estar validando nas nossas campinhas, né, para estar levando depois para a área das lavouras. O Brasil intensificou a produção de algodão na década de 70. Até meados dos anos 90, a realidade era grandes áreas ocupadas com a cultura, porém com baixíssima produtividade, nenhuma tecnologia e colheita feita à mão. O bicudo do algodoeiro devastou a produção na safra 1996-1997 e de lá para cá o que se viu foi uma transformação com a modernização do algodão brasileiro. Hoje, a produção é toda mecanizada. Inúmeras pesquisas garantem a qualidade e a tecnologia oferece sustentabilidade e rastreabilidade da fibra, do campo até o consumidor. O cultivo do algodão ocupa apenas 0,2% do território nacional. Mesmo assim, o Brasil hoje é o maior exportador de algodão do mundo e o terceiro maior produtor. E é o maior produtor e exportador global de algodão responsável. Para ser certificado, o produto precisa seguir uma série de critérios que englobam, entre outros pontos, proibição de trabalho infantil e análogo a escravo, preocupação com segurança, saúde, meio ambiente e boas práticas agrícolas e industriais. E amanhã, na segunda parte dessa reportagem, você confere como o algodão chega às algodoeiras e é beneficiado até seguir para a indústria têxtil. A gente vai destacar também as iniciativas que fazem o algodão brasileiro ser referência em qualidade e rastreabilidade.
Uma pesquisa da Universidade Federal do Rio de Janeiro desenvolveu um material biodegradável feito com tomate e até caroço de manga. A novidade pode revolucionar o combate à poluição provocada pelo descarte irregular de plásticos. Eles estão por toda parte, em rios, matas e mar, e levam muito tempo para se decompor. Todo plástico, quando passa pelo processo de decomposição na natureza, vai se quebrando até se tornar microplásticos que não conseguem mais ser absorvidos pelo meio ambiente. Com isso, eles vão se espalhando e também são consumidos pelos animais e até por nós humanos. O que os pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro descobriram é que o bioplástico criado por eles pode mudar esse cenário. Cientistas do Instituto de Macromoléculas descobriram uma maneira de aproveitar alimentos como tomate, chia, orégano e até caroço de manga como matéria-prima para criar um novo tipo de bioplástico capaz de se decompor de forma muito mais rápida. Durante 180 dias vão perder 90% de sua massa. Isso é uma característica do polímero biodegradável. Aqui vocês podem ver o material todo fragmentadinho, mas deixando bem claro que isso se trata de um material biodegradável. Ou seja, aqui a gente não está gerando aqueles microplásticos nocivos que vão permanecer no ambiente. A pesquisa já teve 2 artigos publicados em uma revista científica internacional e está em processo de abertura de patente. Outro benefício é que uma embalagem feita com esse bioplástico também é capaz de aumentar a durabilidade de frutas e queijos, por exemplo. Reduz também o risco de contaminação alimentar e assim também gera uma economia maior de forma geral. Alimentos que durariam 5 dias, eles consigam durar por mais tempo, 16, 17 dias. A demanda por arroz tem mantido os preços firmes no sul do país, enquanto as indústrias seguem se ajustando às variações do mercado. A disputa entre compradores e vendedores continua limitando a comercialização do arroz em casca. Com isso, expressivas variações nas cotações não estão sendo registradas. Os preços seguem estáveis no mercado do Rio Grande do Sul, sustentados principalmente pela demanda de outros estados, como São Paulo, Santa Catarina e Goiás. A média do indicador CPEA-IRGA Rio Grande do Sul, 58% de grãos inteiros com pagamento à vista, vem se mantendo na casa dos R$ 117,00 a saca de 50 quilos. De acordo com o CPEA, os produtores estão segurando novas negociações, enquanto se mantêm atentos às necessidades de caixa, já que os vencimentos de custeio estão próximos. A indústria segue de olho na importação, se ajustando após grandes variações de preços no atacado. Agora eu tenho um recado da Mosaic para você, produtor, que está assistindo ao Record News Rural. Como você mede o desempenho da lavoura, acompanhando a performance ao longo do ciclo? E performance de alto nível é com Micro Essentials, o fertilizante com NPS em um único grânulo da Mosaic, que aporta na mesma aplicação nitrogênio amoniacal decisivo para o desenvolvimento das plantas, fósforo de alta solubilidade para raízes robustas e frutos cheios e 2 formas de enxofre que auxiliam na fixação do nitrogênio e são disponibilizadas conforme a necessidade das plantas. Nutrição uniforme e mais resultados na colheita. Fertilizantes com NPS em um único grânulo é Micro Essentials da Mosaic. Performance no mais alto nível? Saiba mais no QR Code na tela ou acesse nutriçãodesafras.com.br. Pecuaristas do Distrito Federal investem em melhoramento genético com foco na qualidade da carne. E com a declaração recente de que a região está livre da febre aftosa sem vacinação, o próximo passo é conquistar os consumidores estrangeiros. A raça Guzerá chama a atenção pelo porte avantajado, pela imponência dos chifres. É um animal rústico e de dupla aptidão. Serve tanto para corte quanto para leite. E foi o escolhido pelo José Neto e seus sócios há mais de 20 anos. Na fazenda Entre Rios, a pouco mais de 1 hora do centro de Brasília, são mais de 560 cabeças, entre touros, novilhas e vacas. Aqui todos são puros e criados no sistema Integração Lavoura Pecuária Floresta,
onde há um aumento de produtividade de forma sustentável. O melhoramento genético para a produção é o principal objetivo aqui da fazenda. Os animais, eles passam sempre por uma seleção criteriosa. Neto, como é feita essa seleção? Conta pra gente os detalhes. Vamos lá. Os animais tem algumas características que são analisadas, né? A gente aqui estamos criando a seleção da raça Guzerá. É um zebuíno, né, que é a dupla aptidão. A gente pode tanto caminhar para uma seleção mais voltada a corte como para o leite. Aqui na fazenda a gente tem uma seleção mais voltada ao corte. Então, uma das primeiras características que a gente analisa é a questão de peso, desempenho. São os animais que ganham mais peso, tá certo? Então, eles são animais criados no mesmo grupo contemporâneo, eles andam junto, pastejam junto, fazem tudo junto e a gente consegue selecionar dessa forma os animais que vão ter mais desempenho. Então, quanto mais produtiva precocemente, melhor. Isso, aqui esses animais são avaliados aqui, a cada 3 meses são pesados e a gente consegue identificar os mais pesados daquela safra, tá certo? Então esses animais são colocados aqui para reprodução, os machos ficam para reproduzir e multiplicar em nosso rebanho e outros animais são deslocados ao mercado, tá? José Neto já chegou a exportar embriões e sêmens para alguns países da América Central e pretende desbravar mais o mercado internacional. Assim como ele, outros milhares de pecuaristas do Distrito Federal pretendem mandar produtos para fora. Segundo a Secretaria de Agricultura, o DF tem mais de 83 mil cabeças de gado. E agora, com a declaração recente de região livre de febre aftosa sem a necessidade de vacinação do rebanho, um requisito básico para comercialização fora do país, nossa produção pode ganhar ainda mais destaque no mundo. O Distrito Federal ele já tem condição agora de fazer as exportações de carne, em especial venda de animais para frigoríficos que estão em outras unidades da federação e já são habilitados para exportação, mas aí tem um limitador que é uma noventena exigida pelo estado de Goiás, mas dentro do Distrito Federal, com essa habilitação que nós recebemos do Ministério da Agricultura, possibilita que os frigoríficos daqui, eles possam buscar o mercado europeu e aí sim se tornarem habilitados para fazer uma exportação direta, sem a necessidade dessa noventena. José Neto está otimista com as futuras exportações dos produtos daqui. O Distrito Federal pode ser pequeno, com rebanho pequeno, tá? Hoje a gente está falando aqui na faixa de 83 mil cabeças, tá? Às vezes é menos até do que uma fazenda no Mato Grosso ou no Pará, tá? Mas são animais de qualidade, tem muito animal de qualidade, muita seleção sendo feita aqui no Distrito Federal. E sim, eu vejo uma oportunidade de fazer alguma coisa diferenciada, não só em exportar genética, mas carne de qualidade, um derivado de qualidade, tá certo? Um queijo diferenciado, alguma coisa desse tipo, sim. Eu vejo muita oportunidade. Começa logo mais em Manaus a segunda edição da Glocal Amazônia. Serão 3 dias de debates e atrações sobre vários temas, entre eles a produção sustentável. Quem chega para dar um panorama para a gente é Isabel Ferreira, que é palestrante e diretora executiva do Instituto UAIA. Bom dia, Isabel. Seja muito bem-vinda ao Record News Rural. Bom dia, agradeço o convite, é um prazer estar com vocês. Isabel, prazer o nosso. Acho que muito importante a gente começar a nossa conversa falando sobre a produção sustentável, porque todo mundo concorda que é fundamental a gente preservar a nossa Amazônia, mas existem pessoas que moram na região e essas pessoas precisam sobreviver. Então, qual que é a importância de ter essa produção, mas ao mesmo tempo protegendo ao meio ambiente? É bem importante essa colocação, porque a gente tem que sempre falar em sustentabilidade sobre 3 grandes pilares. A gente tem o social, o ambiental, mas também o econômico. Como você muito bem disse, a gente não pode ter soluções que não tenham retorno também financeiro para a população local. Então, quando a gente fala de outros biomas, a gente fala de soluções, e aí é bem importante a gente falar que o Brasil é continental, a gente tem que ver os biomas de maneira separada, mas quando a gente vai para esse bioma específico, tem que ter um olhar especial. Então, a gente tem que ter vários cuidados que nos outros biomas a gente também tem que ter, mas que a gente tem que olhar com um senso de oportunidade. Por exemplo, a gente tem que ver toda a questão de ordenamento territorial, estruturação produtiva, acesso a mercados diferenciados. A gente tem um potencial enorme com a bioeconomia,
que traz para a gente produtos diferenciados, mas que tem que trabalhar também os mercados diferenciados para adquirir esses produtos, a questão de aquisição de alimentos e inovação, e também a gente tem que valorizar os conhecimentos tradicionais locais. Então não adianta ter soluções que a gente vê em outros biomas, outros setores, colocados nessa região de uma maneira impositiva. A gente tem que compreender a vocação local, tem que ter todo o cuidado de valorização desse conhecimento dos povos tradicionais e ver soluções que também empoderem de uma maneira ordenada e coligada essa população local com aquele potencial que eles têm, muitas vezes com a floresta, mas também outros potenciais que a gente vê na região, como por exemplo, a gente tem produções agrícolas específicas que a gente tem que explorar, mas sempre com respeito dessas grandes pilares. Isabel, quando todos esses fatores estão unidos num caminho bacana, pela experiência de vocês, dá para produzir bem, respeitando o meio ambiente, ou melhor, dá até para aumentar a produção e ainda conservando a floresta? E eu vou além, eu acho que perfeita a sua colocação, eu acho que produzir e preservar são questões que estão coligadas. Quanto mais você preserva, mais você produz. Nenhuma produção é sustentável em termos até econômicos se ela não proteger a natureza, porque de uma forma ou de outra a gente precisa de um solo saudável, a gente precisa de toda a parte ecossistêmica, a gente precisa das nascentes, recursos hídricos de qualidade, e a gente tem visto hoje muito com um tipo de produção predatória, a gente tem a mudança dos microclimas, que tornam algumas produções locais não mais possíveis, porque a gente vê uma mudança de clima muito forte, né? A gente vê até algumas imagens agora que a gente está olhando, então a produção do sistema, essa proteção do sistema, do ecossistema, é para o próprio interesse da produção. A gente tem que ver que qualquer tipo de ação econômica dentro da região tem como principal meta a proteção ambiental, porque dela cabe a sua subsistência. Sem ela, a gente não consegue ter uma produção a longo prazo, portanto, por conta de todos esses fatores que eu coloquei. Tanto a mudança climática, as mudanças do microclima, recursos hídricos têm que ser abundantes, a questão da saúde do solo, entre outros tantos fatores. Então, é possível produzir e preservar, e eles têm que estar conectados. Uma produção sem preservação não é uma produção perene, que a gente consiga uma sustentabilidade dessa solução durante o tempo. Então, elas estão completamente coligadas. Isabel, você falou do clima e eu acho muito importante a gente pontuar, porque esse é um dos assuntos que vão estar em debate nesses 3 dias de evento. E a gente acompanha aqui na Record News que a região enfrenta a pior temporada de queimadas nos últimos 17 anos. Então, realmente é um grande desafio, né? É um grande desafio, e a gente vê que quando a gente fala de poluição, mudança climática, são eventos transfronteiriços. A gente não está somente naquela região. Toda essa queimada tem o seu grande problema ambiental e climático regional, mas ela também extrapola para o Brasil inteiro. Então a gente vê fumaça chegando até no Sudeste, né? A gente vê que os impactos de um evento extremo como esse estão no Brasil inteiro. E aí a gente tem que ver, a nossa preocupação dentro do Brasil tem que ser realmente a pauta de descarbonização. A gente tem hoje, grande parte da nossa emissão de carbono vem do desmatamento. Quando você tem uma queimada como essa, a gente tem mais produção de carbono. E a gente tem que ter práticas produtivas sustentáveis que retenham esse carbono, que a gente consiga, de fato, equilibrar essa ação que está emitindo carbono com uma produção sustentável, com colocação de carbono no solo, colocação do carbono dentro da floresta, dentro da árvore. Então, o combate às queimadas é importante não só pela saúde socioambiental da região. Também no Brasil é importante pensar em país essa questão desse combate, e também quanto aos nossos grandes compromissos internacionalmente feitos em relação à descarbonização da nossa produção, à questão de emissão de CO2, efeito estufa, está tudo muito conectado. Pois é, mas a gente tem caminhado para isso, né? Eu digo não só na Amazônia, mas o Brasil como um todo. Que ações efetivas a gente tem adotado? A gente tem, nesse bioma específico, a gente tem um papel grande, um dever grande de monitoramento. Eu acho que o monitoramento, a gente quando fala de Brasil, a gente fala de dimensões continentais.
Então, para quem está longe desse bioma, acho que o monitoramento é uma coisa simples, não é. A gente tem bases de monitoramento brasileiras muito efetivas, reconhecidas internacionalmente, mas o monitoramento é algo que tem que ser constante, tem que ter um investimento constante nesse setor. E monitoramento não só de incêndios, mas também de corte de árvores. A gente tem crimes ambientais sendo cometidos a todo momento, porque a Amazônia é uma extensão muito grande e que a gente depende de muitos atores na região. Então, o investimento nesse monitoramento, nessa preservação contínua é algo muito importante. Aí eu venho com uma solução que não é convencional, que nem todo mundo fala, mas, por exemplo, o mercado de carbono hoje, de floresta, de preservação, pode ser um mecanismo privado que ajude a conter qualquer tipo de avanço de desmatamento, uma vez que você tem que proteger a floresta para ter o crédito de carbono dentro daquela floresta. Então, a gente vê agentes privados também tentando conter essa floresta para que ela esteja viva e tendo carbono, e de fato o investimento público intenso de qualidade para monitoramento dentro dessas áreas. Pois é, e tem G20, né? Esse também é um dos tópicos que serão abordados, né? G20 é um momento super importante, inclusive o Brasil hoje está com está dentro do cenário internacional de uma maneira muito importante. A gente está presidindo esse G20 aqui no Brasil. A gente tem a COP30 no ano que vem, que vai ser no Brasil, um grande evento das mudanças climáticas que vai ser no Brasil. Então, a gente está num momento de total vitrine brasileira em relação à nossa liderança climática. O G20 tem uma série de discussões de vários temas, então o G20 está com reuniões preparatórias para a reunião de novembro, desde o começo do ano. A gente tem hoje, por exemplo, teve uma reunião de transição energética, a gente tem o G20 social, o B20, que é uma área de negócios. Todos os setores estão conversando sobre essas questões ambientais dentro dos seus setores. O que precisa agora é que a gente haja uma unificação dessas visões dos setores, para que em novembro, na reunião final, a gente tenha um documento coerente em que, mesmo que você fale de transição energética, você fale também todas as partes de externalidades negativas, de proteção do clima. Tudo isso tem que estar muito bem conectado e está fazendo um trabalho de presidência de excelência, né? A gente tem um corpo também diplomático de excelência no Brasil e tenho certeza que no final do ano a gente vai ter um documento muito consistente feito por esse grupo. E, Isabel, é importante realmente todo mundo estar super alinhado, porque muitas metas precisam ser cumpridas até 2030. Exatamente. É importante a gente falar um pouco sobre essas metas, né? A gente tem algo dentro da diplomacia climática que chama NDC, que é uma contribuição nacionalmente determinada. É um compromisso que os países fazem em relação à redução de emissão de gases de efeito estufa, e os compromissos são diferentes em relação aos países. A gente tem um compromisso obrigatório para os países do hemisfério norte, principalmente. O Brasil tem metas voluntárias, mas a gente tem metas bem audaciosas. Então, por exemplo, a gente deve reduzir as emissões em 48% até 2025 e em 53% até 2030. Essas metas, elas estão colocadas, mas elas vão ser revisadas no ano que vem, o que torna para a gente que está no setor algo assim que a gente está com muita expectativa para ver como é que vem essas metas, se elas vêm mais audaciosas ainda, ou se elas vão se manter nesse grau, porque dessas metas geram uma série de programas. Por exemplo, a gente tem políticas nacionais de mudança climática, a gente tem o plano ABC+, que é um plano belíssimo em relação à produção sustentável, a gente tem agora um plano nacional de recuperação de passagens degradadas, a gente tem toda a parte de energia também sendo desenvolvida com o marco legal de hidrogênio verde. Então, a gente tem uma série de políticas que elas vão nascer a partir desses compromissos que a gente assume internacionalmente. Ano que vem é um grande ano, a gente tem a revisão das NDCs, dessas metas que a gente fez perante o mundo, e a gente vai ter a apresentação dessas metas também na COP30, que é esse evento que vai ser em Belém no ano que vem, em novembro, e que a gente tem muita expectativa, porque até a COP30 a gente tem muita conversa importante, principalmente com o setor privado, com os produtores, entender também como é que a gente pode dar mecanismos financeiros para que eles possam realmente gerar essa mudança. Não adianta só a gente falar internacionalmente que vai fazer, se a gente não der meios para que esses atores possam realmente implementar essas mudanças. Então, até a COP30 há bastante discussão e espero que a gente consiga
falar bastante com os setores para a gente entender o que de fato precisa para que essa mudança seja efetiva. É preciso diálogo, é preciso comunicação, informação, porque são temas quentes, né? Temas muito, muito importantes que inclusive vão estar sendo explanados, abordados durante esses 3 dias. E acho que é bom a gente lembrar o seguinte, é um evento de graça, né? Exatamente, todo mundo convidado. Eu, particularmente, vou ter uma palestra na sexta-feira, mas estou indo na quinta justamente para acompanhar o evento todo. É um evento conhecido no Brasil inteiro, em que a gente consegue trazer, pelo menos as mesas que eu vejo são muito diversas. A gente tem público com privado, academia, sociedade civil, todo mundo na mesma mesa falando sobre uma questão específica. Então, esse olhar de diversos prismas é muito importante para a gente chegar às soluções conjuntas. Então, convido a todos para o evento e vai ser um prazer recebê-los na sexta-feira, a nossa mesa, e estou à disposição para conversar com todos os interessados. Pois é, hoje, amanhã e até dia 24, o local Amazônia, todo mundo convidado, são temas muito importantes. Isabel, foi super especial te ouvir, a gente trazer esse panorama todo aqui para o Record News Rural. São temas fundamentais e a gente sabe da importância do Brasil nesse cenário todo. Um bom dia para você e um ótimo evento também, né? Espero que a gente volte aqui com mais novidades, mais discussões. Até COP30 a gente tem bastante papo para ter aqui. E esse veículo que é um dos principais veículos que a gente tem para falar também com o produtor, né? Então, contem comigo. Muito obrigada, estamos sempre de portas abertas. Bom dia. E o Record News Rural vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e, claro, eu espero você no próximo programa sempre. Até lá! Record News Rural. Oferecimento. Bradesco, de ponta a ponta é com o Bradesco que o agro conta. Micro Essentials da Mosaic, MPS em grânulo único.